Olá a todos. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão das provas, as expiações, a diferença. E no livro Consolador, que tem mensagens de Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier, ele diz: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta a um malfeitor que comete um crime, ou seja, as provas são como obstáculos, testes que impulsionam o espírito para o progresso. Então nós podemos pensar nas provas, naquilo que nos fortalecem, testam a nossa paciência, o nosso compromisso, o desapego. São aquelas situações em que nós, se passamos por elas, por essas provas, é como um aluno ali que ele estuda, ele faz a prova para mudar ali de nível, para ir para uma outra fase do conhecimento. Mas para que ele passe de ano de graduação, ele precisa fazer essa prova, ele precisa ser aprovado, ser bem-sucedido, né? Já a expiação, ela está muito ligada ali àquilo que nós fizemos, ao resultado, à consequência das nossas ações. É a lei da ação e da reação. Então, para ficar mais clara essa questão, nós podemos pensar, por exemplo, na riqueza. Como prova, nós podemos pedir ali para passar pela riqueza, pela prova da riqueza, com o intuito de administrar bem aquele dinheiro, que aquele dinheiro ele seja benéfico para tantas e tantas pessoas. Por exemplo, o dono de uma indústria. Quantos empregos, quantas famílias são mantidas, né? Quanto avanço ali na tecnologia, na ciência, esse empresário ele pode proporcionar. Então, se eu peço para passar pela condição da riqueza, da fartura, venho com esse propósito de ser um administrador e não ser possuído não ser escravo daquele dinheiro que eu tenho. Mas se nessa existência eu faço um mau uso desse dinheiro, eu, por exemplo, acabo roubando as pessoas, enganando, se apossando ali de uma herança, por exemplo, que não pertenceria só a mim, mas a irmãos, por exemplo, e eu crio mecanismos que eu engane. Então, numa outra existência, eu posso passar ali por situações de pobreza, de penúria, né, em que nada, ou quase nada, do ponto de vista financeiro, vai dar certo na minha vida, ainda que eu me esforce, que eu faça o máximo, ou seja, eu vou ter grandes dificuldades nessa área. Então, a partir do momento em que eu fiz um mau uso, isso numa outra existência passa a ser o quê? Uma expiação. Então, vejam que no caso da prova, eu não tinha ali nenhum erro do passado em relação à fortuna. Eu peço como um teste, né? Como um aprendizado, mas a partir do momento que eu faço o mau uso, eu acabo criando dessa minha atitude, tem uma consequência. Então a expiação ela passa a ser como uma dívida que eu contraí, uma nota promissória que ela precisa ser quitada, né? Outro exemplo da inteligência. Eu posso nascer ali numa condição bastante favorável, com uma inteligência apurada, com o intuito de compartilhar ali conhecimento, ajudar as pessoas, né? Então eu posso nascer nessa condição com uma inteligência diferenciada, como uma prova para ajudar aqueles que talvez não tenham a mesma facilidade. Mas se eu uso essa minha inteligência para que eu possa manipular outras pessoas, né? Eu uso essa inteligência também para enganar. Numa outra encarnação, eu posso nascer, por exemplo, com limitação cerebral, com sérias dificuldades ali, com deficiências que impedem um raciocínio lógico, né? Então,
eu posso nascer numa outra encarnação se eu fiz um mau uso, e aí passa a ser então uma expiação. Então, a prova ela tem a função de nos projetar para o futuro, de nos fazer crescer, e a gente pode pensar na expiação quando a gente dá um passo atrás no sentido de que eu tenho que resgatar alguma coisa de algum comportamento inadequado, né, de alguma atitude difícil que gera no futuro uma consequência, né? Então, são alguns exemplos ali que nos ajudam a entender um pouco. Então, a expiação ela é fruto de alguma coisa que precisa ser ressarcida. Então, toda expiação ela também se torna uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? Porque a prova ela pode ser ali, muitas vezes é alguma coisa que nós escolhemos, uma coisa que nós pedimos, mas que não necessariamente essa prova está ligada ali a alguma coisa do passado, a uma consequência de alguma atitude, né? Então, por exemplo, se eu me suicido, se eu me jogo de grandes alturas, eu vou provavelmente nascer numa outra existência com sérias limitações físicas, né? Talvez ali com anão, com nanismo, ou talvez com distrofia muscular progressiva, que é uma doença que gradativamente vai se perdendo ali toda a força muscular, os movimentos. Isso não quer dizer, vale ressaltar aqui, de que todo anão, ou de toda pessoa que teve uma distrofia, ela foi um suicida. Não é isso. A gente está falando de situações que podem acontecer. E esse comentário é para mostrar que, por exemplo, no caso, se eu me suicidei dessa maneira, eu vou renascer ali com aquelas sequelas e isso passa a ser uma expiação. Ou seja, não é uma escolha minha se eu vou nascer com uma sequela ou não. Isso é o resultado da minha atitude. Mas vale sempre lembrar aquela frase que diz que um gesto de amor cobre uma multidão de erros, né? Cobre uma multidão de pecados. Ou seja, nós podemos ter a nossa prece, a nossa prova, a nossa expiação atenuada, abrandada, se nós nessa encarnação nós podemos ter ali atitude sempre no bem, né? Passamos ali por alguma prova, por uma expiação sem a revolta, mas buscando nessas situações difíceis, dolorosas, o aprendizado, a resignação, né? Sem revolta contra a vida, contra Deus, contra si próprio. Então nós podemos ter ali as nossas provas ou expiações, elas abrandadas, amenizadas, de acordo ali com a nossa atitude, com o nosso merecimento, né? Então vale lembrar que não mais ali o olho por olho, dente por dente, mas essa frase que nos diz que um gesto de amor, ele cobre uma multidão de erros. Esse cobrir não era apagar totalmente, mas nós podemos amenizar, porque se Deus é justiça, Deus também é misericórdia. Ele leva em conta todos esses nossos esforços de fazermos o melhor, de acertarmos na presente encarnação, né? E a prova ela nos coloca em situações ali de testes mesmo, né? Porque é muito fácil nós nos considerarmos pessoas muito boas, pessoas humildes, pessoas que perdoam, pessoas que compreendem, mas quando chega a prova são esses testes. Será que de fato nós somos aquilo que falamos? Nós somos aquilo que pensamos? Então a prova ela tem essa finalidade também de nos trazer para a nossa realidade de fato, né? Onde é que nós nos encontramos? Em que estágio de evolução nós estamos? Então as provas elas nos colocam nesses testes, né? Então às vezes a gente fala que nós somos isso, nós somos aquilo, ou dizemos, eu jamais faria tal coisa, eu jamais tomaria tal atitude, mas talvez nós nunca tenhamos passado por uma situação tão difícil, nunca tenhamos de fato nos colocado no lugar do outro. E quando a vida nos apresenta essas situações difíceis, talvez nós façamos essas coisas que tanto condenamos os outros, ou talvez até de uma maneira
mais intensa, mais difícil, mais comprometedora. Então a prova tem essa função de nos testar, mas também nos estimular, reforçar ali aqueles pontos que talvez nós estudamos, nós conhecemos, mas que necessitam ali da vivência, da experiência, para que esse conhecimento seja ali, se torne um hábito, se torne uma atitude, e não um mero conhecimento que na hora do teste ele pode não ser ali tão sólido como nós imaginamos. E a gente separou também alguns trechos da Revista Espírita em que ele fala sobre essa questão, que a prova é um meio de constatar o estado de uma coisa para reconhecer se é de boa qualidade. Numa palavra, a expiação cobre o passado, a prova abre o futuro. Se o espírito encarnar-se na terra em meio à fortuna, às honras e a todos os prazeres materiais, pode-se dizer que sofre a prova do arrastamento. Para aquele que cai na desgraça por sua conduta ou sua imprevidência, é a expiação de suas faltas atuais, e pode-se dizer que é punido por onde pecou. No entanto, o que dizer daqueles que desde o seu nascimento está a braços com necessidades e privações, que arrastam uma existência miserável e sem esperança de melhora, que sucumbe ao peso de enfermidades congênitas, sem ter ostensivamente nada feito para merecer tal sorte? Então vejam que um espírito pode se reencarnar ali, nascer em meio à fortuna, às honras, Isso pode ser uma prova para ele. Mas aquele que usa, como ele fala, que cai na desgraça por sua conduta e imprevidência, essa fortuna vai acabar sendo o quê? Uma expiação, porque ele vai responder pelos bens que foram concedidos por Deus para que, como foi dito antes, sejamos administradores. Ninguém de fato é dono de nada. Mesmo os bens materiais, eles passam pelas nossas mãos, assim como um dia eles não estarão mais conosco. Nós vamos desencarnar, ou podemos mesmo em vida não termos mais aquilo que tínhamos anteriormente. Então ele reforça aqui um pouco das situações em que é uma prova e que é uma expiação. E ele fala daquelas pessoas que nascem ali com sérias dificuldades, como fala, com enfermidades congênitas, ou seja, já nascem ali, às vezes com uma doença muito grave, muito séria. E o Espiritismo nos esclarece nesse aspecto, que quando a causa não está no presente, está no passado. E quantas vezes essas doenças mais intensas, essas doenças mais sérias, essas doenças crônicas, elas são uma expiação, ou seja, elas foram criadas por nós em algum momento do passado, por um comportamento inadequado, por um desvio de conduta, e que isso exige que voltemos no caminho do bem. Então a doença não é um castigo, mas ela é um mecanismo que a vida nos apresenta, que nos leva muitas vezes a desenvolvermos o que é humildade, já que precisamos, às vezes até dependemos de outras pessoas, da paciência dessas doenças de longa duração, que talvez nem tenham cura, mas que podemos às vezes somente administrar ali para ter uma qualidade de vida. E também com isso nós afastamos aquela ideia de que essa doença poderia ser ali herdada dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Isso não é verdade, porque cada um é sempre o responsável pelas suas próprias semeaduras e pelas suas próprias colheitas depois. Então jamais atribuímos essas grandes provas a um pai, a uma mãe, a um familiar que herdamos aquilo, porque cada um é responsável pelo que faz, senão seria ali uma injustiça de Deus, uma injustiça ali da vida. Ele continua dizendo na Revista Espírita que quer seja uma prova, quer seja uma expiação, a posição não é menos penosa e não seria mais justa do ponto de vista do correspondente. Aqui ele está comentando a respeito de uma pessoa da Revista Espírita que faz uma análise sobre essa situação. Como todo efeito tem uma causa, as misérias humanas são efeitos que devem ter uma causa.
Se essa causa não estiver na vida atual, deve estar numa vida anterior. Além disso, admitindo a justiça de Deus, tais efeitos devem ter uma relação mais ou menos íntima com os atos passados, dos quais eles são ao mesmo tempo castigo para o passado e prova para o futuro. São expiações no sentido de que são a consequência de uma falta e provas em relação ao proveito delas tirado. Então toda expiação ela também é uma prova, porque a expiação ela está ligada muito a um resgate, mas ao mesmo tempo esse resgate nos impulsiona, né, nos traz ali o crescimento, se bem vividos, se bem compreendidos, né? Então é um resgate do passado, mas que, se bem aproveitado, isso nos traz ali o crescimento, o aprendizado para o futuro. Diz-nos a razão que Deus não pode ferir o inocente. Logo, se somos feridos e se não somos inocentes, o mal que sentimos é o castigo e a maneira de suportá-lo é a prova. Então, o Haroldo tem uma frase interessante em que ele fala que no mundo há muitas injustiças, sim, mas não existem injustiçados. Se há injustiças no mundo, nós nunca podemos falar que fomos injustiçados, porque dentro desse conhecimento, Deus, sendo perfeito, sendo justo, Ele jamais permitiria uma grande dor e um sofrimento a alguém que não estivesse ali nenhum aprendizado para passar por aquela situação, né? Enfim, é uma vez mais reforçando o conceito que aprendemos muito no Espiritismo da lei da ação e reação. Então nós vamos encerrando por aqui, que Deus nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. Saudações a todos. Vamos trazer para nossa reflexão o tema pressentimentos, né? Nós sabemos que há médiuns que Kardec coloca como médiuns de pressentimentos. Ele nos diz no livro dos médiuns: o pressentimento é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida, quer dizer, mais desenvolvida ou menos desenvolvida, né? Pode tratar de uma espécie de dupla vista que lhes permite ver as consequências do presente e o encadeamento natural dos acontecimentos. Mas muitas vezes também, diz Kardec, é o resultado das comunicações ocultas e é sobretudo neste caso que se podem chamar de médiuns de pressentimentos as pessoas assim dotadas, que constituem uma variedade dos médiuns inspirados. Por que ele coloca como uma variedade dos médiuns inspirados? Porque não deixaria de ser ali uma intuição, uma inspiração, no caso de ser algo que vem ali de um espírito que nos insufla determinados pensamentos, né? Então nós podemos ter ali determinados pressentimentos, até captando ali, como ele fala aqui, resultado de comunicações ocultas, né? Ou seja, da nossa interação com o plano espiritual, né? Porque nós interagimos muito mais do que nós imaginamos, e nessas interações, né, nos fica muitas vezes claro determinados acontecimentos, determinadas situações que estão por acontecer, né? E podemos captar, podemos ter esse pressentimento. O que é muito positivo, né? Tudo que vem aí em termos de percepções é sempre muito positivo, mas sempre ressaltando o cuidado que temos ter, porque se somos pessoas muito medrosas, muito pessimistas, achando que sempre calamidades vai alcançar a nós, aos nossos, podemos nos tornar pessoas que vivemos tendo pressentimentos ali
de situações difíceis, né? Mas na verdade nasce dos nossos medos, das nossas inseguranças, né? Então, excetuando essa parte, vamos buscar aí o pressentimento de uma forma natural, né? No livro, na Revista Espírita de 1858, Kardec desenvolve esse tema. Até parte desse tema está no Livro dos Espíritos. Ele colocou, nós sabemos que muitas coisas ele trabalhava primeiro ali na Revista Espírita, que era mensal, né? E depois, então, ele colocou ali na codificação propriamente dita, né? Começando ali no Livro dos Espíritos. Então, na Revista Espírita de março de 1858, Kardec nos relata que chegou para ele uma correspondência. Um dos nossos correspondentes escreveu-nos o que se segue. Em setembro último, um barco ligeiro fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende foi surpreendido por um temporal durante a noite. O barco virou e pereceram 4 dos 8 homens que compunham a tripulação. Os outros 4, em cujo número eu me achava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa terrível posição, sem outra perspectiva senão a morte, que se nos afigurava inevitável e da qual já sentíamos todas as angústias. Ao romper do dia, o vento nos empurrou para a costa e pudemos ganhar a terra a nado. Por que nesse perigo igual para todos apenas 4 sucumbiram? Note que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo a um perigo tão iminente e mais ou menos nas mesmas condições. Sou realmente levado a pensar que mão invisível me protege. Que fiz eu para isso? Não sei muito, sou uma criatura sem importância e sem utilidade neste mundo, e não me gabo de valer mais que os outros, longe disso. Entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico, modelo de virtude evangélica, e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, que ia cumprir uma santa missão de caridade cristã. Parece que a fatalidade representa um grande papel em meu destino. Os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Ele coloca essa questão nesta carta a Kardec, né? Os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçam? Então, o que vai ser desenvolvido aqui, porque Kardec vai consultar o espírito São Luís, que se comunica normalmente ali em Paris, né, na reunião que Kardec presidia, e sempre, como Kardec fala, né, sempre que havia ali uma possibilidade de instrução útil, ele estava sempre disposto a ministrar as lições pedidas, as lições solicitadas. Então, e vai ser muito bom para nós, porque para acabar de vez com muitas questões, às vezes alguém vai por determinada rua e encontra ali uma situação em que se acidenta violentamente, acaba muitas vezes até desencarnando, e depois quem fica diz, por que foi por aquela rua, né? Eu pressenti que algo aconteceria, por que eu não falei? Então, é muito bom que fique muito claro que nem tudo, ou até pouco, nessa situação que estamos abordando, está nas nossas mãos, né? Então, vamos ver aqui, quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo
e quando dele escapa, é outro espírito que o desvia? Então, pergunta muito interessante. Um perigo está para acontecer. É um espírito que está dirigindo essa situação, causando essa situação, e quando a pessoa escapa dessa situação, né, desse quase acidente, digamos, foi um outro que desviou? Vamos ver a resposta atentamente. Quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar desde que se submeteu. Falo das provas físicas, conservando o seu livre-arbítrio, claro, porque as provas morais elas são à parte. Essa parte moral, né? Isso vai depender ali das nossas atitudes, do nosso comportamento. Aqui ele está falando das coisas físicas, né? Então vamos lá. Conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre livre de suportar ou repelir a prova. Vendo fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar sua vontade. Vamos dar uma parada para que fique muito claro. Para quem ainda pensa, onde estava o espírito protetor? O espírito protetor estava ajudando, né? O espírito protetor estava ajudando dentro do que lhe é permitido, porque ele não pode impor a sua vontade. A vontade é sempre do encarnado. Continuando. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe e exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Então, sejam quais forem ali as situações, o encarnado é sempre livre, né, para tomar ali as suas atitudes. Muitas vezes ele tem um pressentimento. Ele tem um pressentimento de se afastar de determinado ambiente, né? Ir para casa sem parar em determinado local. Ele pode seguir esse pressentimento, essa intuição, essa voz que fala dentro do seu coração, como pode também não dar ouvidos e buscar ali determinado ambiente em que surge uma situação mais difícil. Há situações que podem ser evitadas, usando ali, quando nós conseguimos captar as inspirações, né, que vem ali na forma de um pressentimento. Então, muitas situações podem ser evitadas, mas há aquelas que não podem ser evitadas, como vimos aí na questão, né, porque fazem parte daquelas provas que nós escolhemos antes de encarnar. E até por isso, por sabermos ali de determinadas provas pelas quais passaremos, é muito natural que nos venha ali determinados pressentimentos quando estamos na época de determinados sucessos ali nas nossas vidas, determinadas situações que estão por acontecer, né? Aí Kardec pergunta: quando um homem está na iminência de ser vítima de um acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um mau espírito quem provoca tal acidente, se de algum modo é a sua causa, e se no caso em que escape ao perigo, se um bom espírito veio em seu auxílio. Vamos ver a resposta. Os bons ou os maus espíritos não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus conforme sua natureza. É natural, o espírito bom sugere bons pensamentos. O espírito mau, pela própria natureza, nos transmite maus pensamentos. O acidente está marcado no destino do homem. Então, desde que não sejam acidentes provocados, porque nós podemos provocar, isso já é um outro ponto, né? É o mau uso do nosso livre-arbítrio, podemos provocar situações. Aqui estamos falando, aqueles estão nos falando daqueles acidentes marcados, né? Então é isso que ele coloca aqui. O acidente está marcado no destino do homem.
Digamos que esteja ali na nossa prova, perdermos uma perna numa determinada fase das nossas vidas. Vai ocorrer um acidente, né? Pode não estar, nem estar definido exatamente como será aquele acidente, atropelamento, queda, doença, enfim, mas está definido aquela situação, né, da perda daquela perna. E quando chega ali o tempo para que isso se dê, de uma forma ou de outra, as coisas se encaminharão. Vamos ver aqui no texto. Quando tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Por que ele fala aqui desviares do mal? Porque muitas situações nós pedimos até como contenção. Nem sempre aquilo que nós pedimos são consequências exatamente de situações vividas, criadas no passado e vamos viver determinado resgate, né? Muitas vezes nós pedimos determinadas contenções para nos auxiliar num determinado objetivo proposto por nós mesmos na encarnação. Voltando. Quando escapas ao perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos fortemente, conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos em te tornares melhor. Então, aqui respondendo àquela questão do companheiro que mandou a carta para Kardec, contando ali o acidente, o naufrágio, em que 4 conseguiram ali, como chamaríamos de um milagre, né? Os ventos levaram e 4 sucumbiram. E ele relata que por muitas vezes ele se viu nessas situações de quase morte, né? Há espíritos que pedem para estarem sempre ali sendo lembrados, sendo chacoalhados para não se afastarem, né? Não se afastarem, porque numa hora dessa nós nos voltamos mais a Deus, né? E há espíritos que pedem. Continuando no texto. Sobrevindo um mau espírito, e digo mal subentendendo o mal que nele ainda está, pensas que igualmente escaparás a outros perigos e novamente te entregarás às tuas paixões desenfreadas, né? Então, é aqui confirmando essa situação desses avisos, né, que pedimos que vem ali para nos alertar, né? Quantas vezes determinadas situações surgem, umas pedidas, outras nem não pedidas, né? Mas trazidas pela espiritualidade amorosa. E quando dizemos trazidas, não é que eles agem de forma a criar uma situação. Determinadas situações são permitidas, porque nós buscamos e eles permitem que se dê, que se desencadeie, para que nós estejamos mais atentos para fugirmos ali a essas paixões desenfreadas. A outra questão. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida ainda seria, então, um efeito de nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude for e melhor a suportares, tanto mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos que ficam estacionários. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito dos felizes deste mundo, de vez que, em geral, os espíritos escolhem a prova que lhes dê mais frutos. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando não o seja por meio da dor. Aí Kardec. Compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que no momento em que um homem passa por uma ponte, essa se desmorona. Quem levou o homem a passar por esta ponte? Então, essa pergunta aqui vai responder à dúvida do companheiro que mandou a carta.
Quando um homem passa por uma ponte que deve cair, não é um espírito que o impele, é o instinto de seu destino que o leva para ela. Então, nós temos aquele instinto, né? É um pressentimento, é um instinto. Nós vamos ao encontro daquele momento em que se define ali o nosso destino, né? Aqueles que estão realmente ali definidos, que são os pontos verdadeiramente significativos da nossa existência, né? Combinados anteriormente. Então, é o instinto que nos leva a, a ir por aquela ponte. É aquele pressentimento íntimo de que devemos lá estar, né? Aí fazemos de tudo para lá estar. Quantas pessoas não fazem de tudo para mudar ali um horário de um voo, e ao mudar o horário do voo, acabam ali desencarnando num acidente aéreo, né? E elas lutaram para isso, elas buscaram isso. E, ao mesmo tempo, aquele que não deveria estar naquele voo, mas estava ali na lista de passageiros, a espiritualidade amorosa faz com que, de alguma forma, essa pessoa se atrase, né? Surja ali uma situação em que ela perca ou não se dirija para aquele voo, né? Então, aí ele pergunta: